Sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20, o IVCF 20. O processo de envelhecimento geralmente é associado ao termo fragilidade. Porém, o envelhecimento é um processo heterogêneo, uma vez que varia em cada indivíduo. Sendo assim, a saúde no idoso pode ser compreendida como a capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, independentemente da idade ou da presença de doenças. A avaliação geriátrica ampla é a principal ferramenta utilizada para identificar o idoso frágil e deve ser aplicada por uma equipe especializada, e a sua duração média varia de 60 a 90 minutos. Dessa forma, é uma ferramenta diagnóstica de alto custo que necessita ser bem indicada, o que torna o seu uso inviável em um cenário de atenção primária. O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, o IVCF-20, foi desenvolvido e validado no Brasil pelo Núcleo de Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas da UFMG, a partir de outros instrumentos de triagem rápida amplamente citados na literatura. É um instrumento simples e de rápida aplicação, levando apenas de 5 a 10 minutos. O IVCF-20 avalia as principais dimensões consideradas preditoras de declínio funcional e até mesmo de óbito em idosos, que são a idade, a autopercepção da saúde, as atividades de vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e presença de comorbidades múltiplas. Portanto, o IVCF-20 pode ser considerado uma metodologia de avaliação geriátrica ampla, que pode ser realizada por profissionais não especialistas em geriatria e gerontologia e também pode ser utilizado por qualquer profissional de saúde ou até mesmo pelo próprio idoso e seus familiares. É um instrumento que apresenta alta sensibilidade pela identificação do idoso frágil, se comparado com a avaliação geriátrica ampla, e também proporciona considerável nível de especificidade, pois é capaz de identificar tanto os idosos que necessitam de um acompanhamento especializado, quanto aqueles que podem continuar sendo atendidos por profissionais que não sejam especialistas em geriatria. Logo, o IVCF-20 tem o objetivo de identificar o idoso frágil, através de uma estratificação de risco, que deverá ser submetido à avaliação multidimensional do idoso por meio da avaliação geriátrica ampla, além da elaboração do plano de tratamento e de cuidados. Qual é a constituição do IVCF-20? Ele é um questionário constituído por 20 questões distribuídas em 8 seções, que são a idade com uma questão, autopercepção da saúde com uma questão, incapacidades funcionais com 4 questões, cognição com 3 questões, humor com 2 questões, mobilidade com 6 questões, comunicação com 2 questões e comorbidades múltiplas com uma questão. Também foram incluídas algumas medidas consideradas fundamentais na avaliação do risco de declínio funcional do idoso, como peso, estatura, índice de massa corpórea, o IMC, circunferência da panturrilha e velocidade da marcha em 4 metros. O IVCF-20 pode ser respondido de forma online no próprio site, no aplicativo, ou também pode ser impresso no site para ser respondido. No site encontra-se disponível a versão do questionário para o profissional da saúde e para a família do idoso. Como funciona a pontuação do IVCF-20? Cada seção tem uma pontuação específica que perfaz em um valor máximo de 40 pontos. Quanto mais alto o valor obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional daquele idoso. De acordo com a pontuação, pode-se classificar o idoso em 3 graus, de acordo com a sua vulnerabilidade clínico-funcional. Se a pontuação for de 0 a 6 pontos, quer dizer que é um idoso com baixo risco de vulnerabilidade clínico-funcional. Se a pontuação for de 7 a 14 pontos, é um idoso com moderado risco de vulnerabilidade clínico-funcional. E se a pontuação for maior ou igual a 15 pontos, é um idoso com alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional. É recomendado que, após essa avaliação inicial, os idosos com moderado ou alto risco de vulnerabilidade sejam submetidos à avaliação geriátrica ampla,
e que as ações de saúde da equipe de atenção primária sejam voltadas para as especificidades dessa população que é mais vulnerável. Aqui nós trouxemos a versão do profissional da saúde, que pode ser encontrada no site do IVSF 20. Nós podemos verificar que as primeiras perguntas começam com a idade do paciente, sobre a sua autopercepção da saúde, onde ele deve responder se, comparando com outras pessoas da idade, ele diria que a saúde dele é excelente, muito boa ou regular ou ruim. E depois nós temos uma parte voltada para as atividades de vida diária, tanto as instrumentais quanto as básicas. Então, na atividade de vida diária instrumental, ele deve responder, por exemplo, por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? Sim ou não? Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar o seu dinheiro, gastos ou pagar as contas da casa? Sim ou não? Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve? Sim ou não? Em relação às atividades básicas, a pergunta é: por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? Sim ou não? Aqui nós já temos as perguntas relacionadas à cognição e humor. Em relação à cognição, nós temos as seguintes perguntas: algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? Sim ou não? Este esquecimento está piorando nos últimos meses? Sim ou não? Esse esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Sim ou não? É possível observar que, de acordo com a resposta do paciente, ele vai obter uma pontuação ou não em relação àquela questão. Em relação ao humor, nós temos as seguintes questões. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas? E ele responde sim ou não. Aqui nós já temos as questões relacionadas à mobilidade do paciente. Dentro deste campo de mobilidade, nós temos alcance, preensão e pinça com as seguintes questões. Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? Sim ou não? Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? Sim ou não? Depois nós temos o campo de capacidade aeróbica e ou muscular, com a seguinte pergunta. Você tem alguma das 4 condições abaixo relacionadas? E aqui nós já temos aquelas medidas importantes relacionadas à perda de peso nos últimos 6 meses, o índice de massa corporal, se ele é menor que 22 kg por metro quadrado, se a circunferência da panturrilha é menor do que 31 centímetros e qual foi o tempo gasto no teste de velocidade de marcha de 4 metros, se ele foi maior que 5 segundos ou não. De acordo com as respostas, a gente tem a pontuação do paciente que pode ser de no máximo 2 pontos. Em relação à marcha, nós temos as seguintes perguntas. Você tem dificuldade para caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Sim ou não? Você teve 2 ou mais quedas no último ano? Sim ou não? E também nós temos uma pergunta relacionada à continência esfincteriana. Você perde urina ou fezes sem querer em algum momento? Sim ou não? E aqui na parte final do questionário, nós temos as perguntas relacionadas à comunicação e comorbidades múltiplas. Sobre a parte de comunicação, nós temos perguntas relacionadas à visão e à audição. Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de óculos ou lentes de contato. Já sobre a audição, você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Também é permitido o uso de aparelhos de audição. E sobre comorbidades múltiplas, temos as seguintes questões. Você tem alguma das 3 condições abaixo relacionadas? 5 ou mais doenças crônicas, o que está relacionado à polipatologia. Uso regular de 5 ou mais medicamentos diferentes todo dia, o que está relacionado à polifarmácia. E sobre internação recente nos últimos 6 meses. Também o paciente responde sim ou não. A soma de todas essas pontuações, ao final, deve ser colocada no questionário. Lembrando que a pontuação máxima pode ser de 40 pontos. Aqui nós trouxemos para vocês uma visão geral do aplicativo do IVCF 20 que pode ser baixado nas suas lojas de aplicativo. Então aqui nós temos na página inicial a identificação do paciente com seu nome, data de nascimento
idade e aquela primeira pergunta sobre a autopercepção da saúde do paciente, como vimos no questionário anteriormente. Então, aqui colocamos como exemplo uma paciente chamada Maria com uma idade de 75 anos, onde ela relata que a autopercepção da saúde dela é ruim se comparada com as outras pessoas da idade dela. Depois nós vamos para a parte de atividades de vida diária, que é dividida em partes instrumentais e básicas de vida diária, com as perguntas relacionadas. É possível observar que a cada resposta do paciente, a pontuação logo acima, ela pode aumentar ou continuar a mesma. Depois vamos para a parte de cognição, relacionada ao comprometimento cognitivo desse paciente, principalmente a questões de esquecimento, e também sobre a parte de depressão, se o paciente apresentou episódios de desânimo ou diminuição de prazer na realização de atividades. Depois vamos para a parte de mobilidade, com questões relacionadas ao alcance, preensão e pinça, sobre a capacidade aeróbica e muscular, onde é possível preencher dados de peso, altura e IMC do paciente. Também vamos para as questões de marcha, relacionada principalmente às quedas. E também temos a questão sobre continência esfincteriana. Mais uma vez, de acordo com a resposta, nós vimos lá que a pontuação do paciente vai aumentando. E sobre comunicação, nós temos questões relacionadas à acuidade visual e à acuidade auditiva. E por fim, as comorbidades, se o paciente apresenta 5 ou mais doenças crônicas, se faz uso de medicamentos, entre outros. Ao final, nós temos ali 23 pontos dessa paciente. E aí nós temos esse relatório final com os dados da paciente e a sua classificação. 23 pontos significa um alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional, porque é uma pontuação superior ou igual a 15, como vimos anteriormente no questionário. Além disso, o aplicativo também te dá uma descrição da pontuação, mostrando em que questões o paciente pontuou mais ou pontuou menos, tudo isso de forma bem detalhada. Então, esse aqui é o aplicativo do IVCF 20. Bom, o vídeo de hoje foi sobre o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20, o IVCF 20. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos siga em nossas redes sociais.